Tudo bem? Meu nome é Rafael Bianco, sou psicólogo e hipnoterapeuta e dando continuidade ao que você precisa saber para ter uma eficácia maior na sua terapia e com isso alcançar resultados melhores, o primeiro ponto é entender que as suas emoções é como essa rede toda que você está vendo colorida. Aqui eu coloquei 4 emoções, mas a gente tem muito mais do que isso. A emoção A, representada pelas bolinhas azuis, a emoção B, pelas verdes, C, pelas vermelhas e a D, pelas pretas. Isso aqui é o que a gente chama de uma rede neural, basicamente, ou efeito cascata. Dentro do processo terapêutico, você tem o efeito cascata ou efeito dominó. O que isso quer dizer, Rafael? Toda vez que você mexe em uma emoção, por exemplo, toda vez que eu mexo na emoção B, que são as representações verdes, ela interage com as outras emoções. Então, uma vez que você, por exemplo, tem uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, um transtorno depressivo, compulsões alimentares e outros tipos de situações na sua vida, você tem várias emoções interagindo e com base nisso elas vão se conectando cada vez mais. E quando você vai para a terapia, você trabalha algumas dessas emoções, correto? E a partir do momento que você começa a trabalhar essas emoções, essas redes neurais mudam, tem o efeito cascata, ou seja, uma emoção que estava te bloqueando, a emoção A, que é a representação azul, ela se resolve, então todas as As vão se apagando, vão desaparecendo, vamos dizer assim, e com isso você vai tendo novas conexões sendo feitas. Isso é o processo de ressignificação. Você tem um evento ou uma emoção que tem uma interpretação, você ressignifica, ou seja, dá um novo sentido para aquela interpretação, e essa nova interpretação, junto com todo o loop preditório que a gente viu no vídeo passado, ela faz uma nova relação com as outras emoções. Uma vez que você trabalha a emoção B, C, D, E, F e assim vai, você vai tendo toda uma nova reinterpretação da sua vida e de seus valores, crenças e comportamentos. E com isso, pode acontecer de, em apenas uma única emoção, estar travando todo um sistema ou várias pequenas emoções estarem te travando. É muito comum, por exemplo, a gente associar a depressão ao estado de tristeza, a emoções de tristeza, mas ela pode não estar ligada à tristeza. Ela pode estar ligada a uma emoção associada a um sentimento de abandono, de incapacidade, alguma ofensa, algum tipo de bullying, algum tipo de assédio e que vai junto com outras relações criando o seu quadro depressivo. A crise de pânico, por exemplo, seria uma emoção ligada à ansiedade e aí a sensação de ansiedade. E junto com essa emoção você tem outras sensações que num efeito cascata vai gerando todo o seu problema. Uma vez que você trabalha a base dessa emoção, a base interpretativa, você tem toda uma mudança dentro disso. Então, às vezes pode acontecer de ser uma única emoção ou várias. E isso a gente vai saber ao longo do processo terapêutico. Só que dentro disso existe uma outra situação que eu sempre passo para vocês, que é o conceito emocional. O que isso quer dizer? As nossas emoções aqui embaixo são representadas por esses círculos. O azul, o verde, o vermelho e o preto. Só que dentro de cada emoção existem pequenos conceitos, ok? Esses conceitos eles são ligados a eventos, a interpretações, como eu falei anteriormente, e uma vez que você resolveu aquelas conceituações aqui, ela vai interagindo com as outras. E naturalmente vai mudando a representação das outras. Isso é um processo natural da nossa vida e do processo terapêutico. A terapia, independente de ser com hipnose ou não, ela visa mudar essas conceituações que nós temos emocionais para que você tenha qualidade de vida. Só que com a hipnoterapia ou com a terapia feita pela hipnose, você faz isso de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais segura e, claro, de maneira mais ativa por causa da questão da atitude mental, como você viu no vídeo anterior. É fundamental entender que uma única coisa pode estar te bloqueando e que às vezes você pode trabalhar outras coisas que não é o que você imaginou e ainda assim resolver a sua situação. Um exemplo disso, medo de falar em público. É muito comum eu atender pessoas que acham que o medo de falar em público é um grande problema, mas na verdade não, porque elas sempre se comunicam. Ou na verdade, o maior problema é autoestima, exposição, vulnerabilidade e por aí vai. São vários conceitos que estão ligados e associados a outras emoções que vão trabalhar falar em público. É assim que funciona.
Depressão está aqui e você tem outras situações que você vai ter que trabalhar para que você tenha um desenvolvimento maior, mais pleno e confortável com você mesmo, ok? Então, na terapia pode acontecer num processo regressivo dentro da hipnose, num processo hipnótico também, aquela emoção que você achou que era o problema, ela não ser, mas ela estar conectada àquela rede que você tem. Pode ser que o problema seja uma outra emoção, uma outra sensação ou situação de vida que não tem nada a ver com aquilo que você imaginava. Porque se o problema fosse racional, você não estaria me procurando, você já teria resolvido. Um problema racional é apagar a luz, apagar este quadro, pintá-lo e coisas do tipo. Problema emocional são coisas que a gente ainda não sabe, por isso a gente chama de inconsciente. Elas não vieram à consciência, mas dentro do processo terapêutico elas acabam vindo para a consciência e você consegue trabalhar de maneira muito mais segura e tranquila.